Voltamos com o nosso entrevistado de hoje, Daniel Pelegrin, e agora nós vamos mostrar algumas obras há 30 anos atrás, como elas eram, e daqui a pouquinho, como hoje elas estão, como eles progrediram, como que funcionou isso tudo? Olha, existe um filósofo moderno que ele usa uma frase em seus estudos, ele fala que a arte educa enquanto arte, não enquanto arte educativa. Ou seja, essa filosofia nos remete ao quê? A aprender, fazer, fazendo. O resultado de se fazer é uma motivação a mais que a pessoa tem e com aquele resultado ela se motiva a crescer e a buscar uma linguagem própria, uma caligrafia individual mais rapidamente do que os meios tradicionais, né? Então é uma característica, é uma filosofia que foi aplicada aqui no Mato Grosso, né, a partir da criação desses ateliês, e que também existe muito forte no Rio de Janeiro, na escola EVA Parque Lage, que também tem essa filosofia. Então a gente percebe, por exemplo, aqui nesse Júlio César, né, um traço rústico, um traço bem típico do começo de carreira, mas uma harmonização boa das cores, a questão espacial bem definida, né? Então, quer dizer, já está buscando uma maturidade, mas indo uma arte rude, mas não com menos valor do que ele produz hoje, né? Já tinha o seu valor logo de início, que retratava um estado de espírito dele, um início da carreira dele, né? Uma arte popular, espontânea, do começo da carreira do Júlio César. As cores alegres, né? Que é típica do sol mato-grossense, assim como o Adir Sodré, que é um dos nossos maiores coloristas, né? A gente percebe que é bem diferente do que ele produz hoje, com uma influência, a gente percebe a influência da Dalva, mas também percebe a influência do João Sebastião, né? João Sebastião na época colocava umas onças com cabeça de caju, então ele busca um pouco o traço do João, a influência do João Sebastião, e as cores. Você vê um quadro de 30 anos, pouco mais de 30 anos, ainda permanece vivo, né? Intacto, né? Então essa que é a característica desses artistas. E ali a gente tem Regina Pena, que busca um posicionamento mais acadêmico, né? E retratando Benedito Nunes pintando no ateliê. Então existia também uma amizade, uma troca entre os artistas, que era muito enriquecedora, né? É uma coisa que aconteceu e que acontece ainda. Esses artistas têm uma amizade. Inclusive foi promovida uma exposição no mês passado, retrasado, sobre essa amizade de artista, que é muito interessante, né, mostrar que eles se fortalecem, né? Existe um intercâmbio entre eles. São unidos, né? Um movimento que uniu, e por isso esse segmento de artes visuais se tornou um dos principais segmentos da cultura mato-grossense. Qual mais, Daniel, que você teria para a gente estar abordando? Aqui a gente percebe o traço da Dona Oswaldina dos Santos, bem também, isso aqui é em 85. Isso é a Comissão Rondon, né? Ela tem esse traço bem colorido, a influência da Dalva nas questões da tonalização, do pastel. E lembrando, você que está aí assistindo o Decor House, nós estamos aqui na Galeria Pelegrin, na Chapada dos Guimarães, e estamos falando sobre os principais, os mais renomados artistas plásticos aqui do Mato Grosso. Esse daqui, Daniel... Esse é um Benedito Nunes de 80, também retrata bem esse começo de carreira, buscando firmar a palheta, né? E a própria orientação seguia nesse momento para o retrato do cotidiano, né? Do dia a dia. Então são casaris de 1980, o Hotel Excelsior, a Torre da Embratel. Ele morava lá em cima, na região da Getúlio Vargas, então ele via realmente... Não havia a quantidade de prédios que tinha hoje, ele via realmente esses 2, 3 prédios que existiam no centro da cidade e retratou aqui nesse quadro. É interessante ver esse compromisso com a atualidade, com o que está vivendo, né? Uma coisa que foi muito falada no ateliê, retratar o momento, retratar a cultura local e tentar transformar o que é local em nacional e internacional. E consegue, né? Sim, sem dúvida. A gente tem nomes que conseguiram, estão conseguindo ainda essa penetração no circuito nacional, no circuito internacional. Outro nome interessante também, que é um retrato de casario, é o Carlos Lopes, um quadro de 83. Ele retrata o centro histórico visto justamente da sacada da Fundação Cultural, que é o Palácio da Instrução. Então ele observa o casario
cuiabano daqui, e coloca isso muito bem aí no quadro dele, de uma forma também ainda um pouco rústica, né? Definindo a pincelada, mas bem a identidade da arte produzida aqui. Carlos Lopes, já entrevistei ele, um artista excepcional, quadros lindíssimos, agora ele está numa fase maravilhosa, né? O Carlos, é interessante que é um artista poconiano, né, que começou no ateliê, ele partiu para uma geometrização e depois a gente percebe que ele passou a fazer congelamentos de frutos e de flores em seu trabalho, que é uma característica, inclusive, da pintura metafísica italiana, que influenciou o surrealismo. Então, a gente percebe que o surrealismo está presente também na nossa pintura, através das obras do João Sebastião, através das obras do Carlos. Então, eles conseguem captar esses movimentos e colocar na obra de uma forma singular, né? Aqui, eu não podia deixar de mostrar esse quadro do Benedito Nunes, né? Ele nos remete à pintura da Dalva de Barros, talvez uma influência da Dalva, uns tons pastéis, mas o que mais é interessante é o retrato de uma época, né? Uma senhora com bobs na cabeça, provavelmente uma fumante, sentada ao sofá, assistindo a novela, né? É um descompromisso, um retrato daquele momento que se vivia, que criticável ou não, é muito interessante de se ver, né? É um retrato de uma época. Gostaria que você deixasse o seu contato aqui pra gente. O telefone da galeria é 3301-2686 e o site é www.pelegrim.com.br. Muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado.